Bora pegar essa matéria aqui do Brasil de fato, né? Violência política pré-eleições salta 130% em 4 anos. Pesquisa mostra chance de nova escalada em breve. Na esteira do acirramento das disputas políticas dos últimos tempos, o Brasil foi palco de pelo menos 299 casos de violência política entre 1º de novembro de 2022 e 15 de agosto desse ano. Foram 145 apenas em 2024, com destaque para 14 casos de assassinatos, o ponto alto desse tipo de ocorrência. Os dados são de um estudo desenvolvido pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, que identificaram ainda um salto de 130% nos episódios de violência política no período pré-eleitoral desse ano, cuja largada se deu oficialmente em 16 de agosto, no comparativo com o pleito de 2020. Ou seja, esse caso da Tainá de Paula não foi computado nesse estudo ainda, ou seja, são pelo menos 300 casos, né? Não só 299. A pesquisa contabilizou casos de violência manifestados em forma de agressões físicas, ameaças, atentados, invasões, ofensas, criminalização e até assassinatos. Observados em retrospectiva, os dados apontam não só para uma crescente dos casos, mas também para uma frequência cada vez maior dessa modalidade de violência no país. No pleito de 2018, uma pessoa foi vítima de violência política a cada 8 dias. Em 2020, o estudo mostra um caso a cada 7 dias. Agora, em 2024, a regularidade tem sido de uma violência política a cada 1 dia e meio. Meu irmão, que loucura, hein? Eu acho que também acho que a subnotificação diminui, né? Conforme os casos vão crescendo, as pessoas passam a denunciar mais também, porque começa a ser comunicado que esses casos são de fato violência e não só a liberdade de expressão, não só uma discordância saudável. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Os casos mais comuns foram os de ameaças, com 153 registros, e atentados, com 41. O número total de 299 episódios de violência política entre 2022 e agosto de 2024, final de 2022 e agosto de 2024, teve a seguinte distribuição: 22 assassinatos, 26 agressões, 153 ameaças, 41 atentados, 15 criminalizações, 38 ofensas e 4 invasões. Segundo as organizações, 77% dos ataques foram dirigidos a vítimas que exercem mandatos políticos. Além disso, o segmento da esquerda concentrou a maior parte das ocorrências. PT e PSOL foram alvo de 56 e 33 ataques. Os pesquisadores acompanham o fenômeno da violência política desde 1º de janeiro de 2016. De lá até aqui, identificaram um montante de 1.168 ocorrências no Brasil. Abre aspas. Quando a gente começou a observar o problema em 2016, a gente tinha uma incidência maior de violência concentrada em partidos mais no campo da direita ou do centro. Nos últimos anos, a gente vê que ela está mais concentrada naqueles partidos que se colocam à esquerda. Se a gente pensa no ambiente eleitoral marcado pelo discurso de ódio e violência gerado pelo Jair Bolsonaro, por exemplo, a gente vê que aquele cenário não sofreu tanta alteração. Ao contrário, o fenômeno segue em elevação. O Brasil precisava aprender a enfrentar isso, porque isso coloca em risco a própria democracia. Quem disse isso foi a coordenadora do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos e da Democracia da ONG Justiça Global, Sandra Carvalho. A especialista chama atenção ainda para um conhecido recorte relacionado à dinâmica da violência, a questão do gênero. As mulheres foram o destino de 46% dos ataques registrados pela pesquisa entre novembro de 2022 e agosto desse ano. Nesse caso, as principais ocorrências foram de ameaças, responsáveis por 73 registros, e ofensas, estas com 34 episódios.
Sandra Carvalho destacou ainda outras nuances dos números. E a gente tem um exemplo aqui da pré-candidata a vereadora por Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, Juliana Lira, que foi uma das vítimas esse ano. Ela foi morta a tiros em julho, juntamente com o filho, de 27 anos. Abre aspas. As mulheres negras e trans, estão menos representadas no espaço de poder na política. A gente tem uma representação de homens brancos bem maior, mas chama a atenção como elas estão sendo mais atacadas nesse cenário. No período analisado, a gente identificou 15 casos de ameaças de estupro a mulheres parlamentares. A gente vê também que tem as especificidades de que, quando se trata de uma mulher, a questão da ameaça de violência sexual é um instrumento comum. E a gente não identificou nenhum caso desses contra homens, por exemplo. Que absurdo, né, meu irmão? Puta merda. O estudo intitulado Violência Política e Eleitoral no Brasil está em sua terceira edição e ainda terá outras partes divulgadas adiante, após o primeiro turno do pleito desse ano. Com relação ao material de análise, os organizadores do levantamento consideraram para a coleta de dados um conjunto de materiais pescados a partir da busca ativa de notícias em veículos jornalísticos, redes sociais, buscadores de internet e ainda um rastreamento automatizado de notícias em código Python, um tipo de linguagem de programação. Foram consideradas somente ocorrências nas quais havia indícios de motivação política. Abre aspas. A gente ampliou, ao longo das últimas edições, os nossos mecanismos de buscas, até mesmo as palavras-chave. A partir disso é que a gente reúne os casos mapeados. Explicou aí mais uma vez não, é a coordenadora da Incidência Política de Terra de Direitos, Gisele Barbieri. Para especialista, o cenário de violência política exige um amplo comprometimento do Estado brasileiro e ações articuladas de combate ao problema. A gente precisa de uma união dos órgãos de justiça, do legislativo e até mesmo de um trabalho de conscientização da sociedade. Uma crítica que a gente faz à legislação que existe para punir a violência política é que ela tem um caráter meramente punitivista. Elas encarceram, cobram multas, mas não ensinam aos agressores nem à sociedade o que é esse fenômeno e como ele vem interferindo na nossa sociedade. Gisele Barbieri ressalta também que faltam opções capazes de gerar uma cultura de prevenção da violência no campo político. Abre aspas. Por isso é tão importante pensarmos um caráter pedagógico para as nossas legislações. A gente precisa fazer com que esse debate seja de todos na sociedade. Enquanto não tivermos ações coordenadas e voltadas a isso, vai ser difícil superar. É necessário que o Estado assuma esse fenômeno como um instrumento que tem comprometido a democracia brasileira e que, por isso, precisa ser combatido. Muito bom. Reportagem da Cristiane Sampaio no Brasil de Fato. Né? Eu acho muito bom que a gente debata isso. E como é mesmo sugerido na matéria, né, isso tem que ter uma aplicação não só punitivista. Isso tem que ser um debate ativo na sociedade, na formação, nas escolas, de forma que a gente consiga denunciar desde cedo que mulheres são mais perseguidas na política. Né? Mulheres negras, mulheres trans, não só mulheres trans, né, comunidade trans como um todo, que é muito mal representado na política, que é, em sua vasta maioria, um bando de homem branco, né? Tipo esse que vos fala. Mas eu não sou político, eu sou jornalista, eu estou aqui só passando o recado.